Bom dia, amados irmãos em Jesus. Eu quero formalmente saudá-los, como saudar também aqueles que nos ouvem ao vivo pela Rede Amigo Espírita, e aqueles que depois acessarão as palestras gravadas, e dizer da alegria e do nosso contentamento de reencontrá-los. Em particular, hoje que vivemos um momento de extrema apreensão, em razão do momento político, social e econômico no Brasil, e do chamamento dos espíritos mais elevados e dos homens de bem, no que toca à necessidade das manifestações, sim, da expressão da cidadania, mas que não nos percamos no desequilíbrio, na desarmonia, e que não nos enveredemos pelo caminho torpes da violência, da agressão e da falta de fraternidade. O momento é muito severo e que implica ao homem inteligente, ao homem de bem, profundas reflexões. O tema que estou trazendo à reflexão de hoje, ele tem um significado importante, posto que nesse ano estamos comemorando os 150 anos do livro Céu e Inferno. Aí eu queria perguntar, gosto sempre de interagir, quem de nós já leu o livro do Céu e Inferno, o Céu e o Inferno? O nome do livro não é Céu e Inferno. Céu e Inferno é outra obra que é espiritualista também, mas o Céu e Inferno de Allan Kardec. Pergunto, quem já leu o livro Céu e Inferno? De capa a capa. Ok. Isso é tarefa para os dirigentes espíritas. Agora, quem de vocês já leu no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º, o Código Penal da Vida Futura? Aí é trágico. Mas ainda há tempo, porque o espírito é imortal. Vivi uma experiência não muito distante do tempo atual, bastante significativa nas minhas relações. Uma pessoa desencarna, que fazia parte do meu convívio pessoal, mas em razões das experiências de cada pessoa, ela também viveu as peculiares dela. Em vida, os filhos viveram separados, 3 filhos, todos morando numa casa diferente, embora não tivessem família, todos morando separados. O marido se separa e também vai morar só. Então, 5 pessoas morando em 5 casas. E cada um passa a ter as suas experiências particulares da espiritualidade, da religião, de acordo com aquilo, os costumes. Um inclusive, vai viver fora do Brasil e conhece o hinduísmo. Uma outra pessoa conhece o espiritismo ao seu modo. Ela vivenciou a experiência de ir no candomblé, na Umbanda e na Igreja Católica. Quando precisava de aconselhamento, me chamava, porque gostava de tomar o passe, e o marido ia na missa quando chovia, para cima. Bom, acontece a desencarnação, me é comunicado a internação dela de manhã, 7h40, vou para o Centro Espírita. Quando eu volto para casa às 11h, num domingo, eu recebo o comunicado que ela tinha desencarnado. Em outras palavras, na verdade não tinha desencarnado, tinha morrido, porque desencarnar é diferente de morrer. Isso eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, porque eu explico depois. Quem quiser vem falar comigo depois na hora do lanche. O que é desencarnar é diferente de morrer. É só para deixar a pulga atrás da orelha mesmo. E aí recebo ato incontinente dizendo que não teria velório.
e que o corpo seria cremado no dia seguinte, a 1h da tarde. Eu fico surpreso, porque conhecia o apego dessa pessoa ao mundo material. E me surpreendeu, como espírita, o episódio, porque ele tinha, inclusive, sido gerado através de um instrumento público feito em cartório, como ato de última vontade da falecida, não desencarnada. E eu tentei argumentar com as pessoas que, conquanto nós podemos e devemos respeitar a vontade das pessoas, nem sempre a gente diz sim para o filho ou para os nossos amigos. Não raro precisa dizer não, porque a vida não é feita apenas de sims e nãos também. E esse é o papel do homem inteligente, de oferecer às pessoas o suporte necessário para se conduzirem na vida, no aspecto social, econômico, intelectual, e por que não teológico, doutrinário, nesse particular. E a pessoa me disse assim, com quem eu tentei argumentar: Zé, eu gostaria que você não interferisse nisso. Pedido feito, pedido aceito. Segue-se as encomendas, as exéquias de pouco mais de 2 horas, horas antes da cremação, e ajuntam-se diversas crenças e manifestações no local para despedir-se da falecida, e ela acaba então sendo cremada no horário aprazado. Diante desse fato, que pode acontecer conosco, e não é crítica alguma ao comportamento das pessoas, porque cada um manifesta o seu apreço da forma que o deseja, e de acordo com a sua cultura e conhecimento, é de veras significativo o momento em que nós nos deparamos diante do evento morte. Nas clássicas perguntas que a doutrina espírita faz, ou sugere que façamos: para onde vou? Quando nós misturamos um monte de conceitos, e quando nós misturamos um monte de conhecimentos, pode ser que nós mais criemos confusão e perturbação do que verdadeiramente possamos ajudar uma pessoa, conquanto, se nós temos os conceitos do candomblé, nós temos a religião politeísta. Se nós temos o conceito do panteísmo, nós temos a integração do espírito no todo universal, portanto os futuros ficam comprometidos. E Allan Kardec, em obras póstumas, divisando esse universo de preocupações e necessidade de conhecer para esclarecer, que é o grande mote da doutrina espírita, ele propõe em obras póstumas um capítulo que trata das 5 alternativas da humanidade, que em verdade ficam condensadas em 3 no universo do nosso pensamento aqui religioso. Mas eu avanço um pouco e ouso citar as 5 alternativas que estão lá. A primeira delas, que Allan Kardec apresenta como alternativa, já que falamos de vida futura, falamos para onde vamos, ele apresenta a alternativa do materialismo, que, não conhecendo e não admitindo a existência do espírito, a vida física se insere no ato crematório ou no ato transformador da matéria em pó. Cessa toda a vida de relações. Esse é o materialismo. Um outro conceito que ele apresenta como segunda alternativa das 5, ele apresenta também a ideia da existência da alma somente na vida física. Portanto, ele admite que o ser encarnado, ou o homem, ou a mulher, é um ser que tem alma, mas que, cessada a vida física do corpo, a alma retorna para o todo universal, fundindo-se no todo, porque partícula do todo o é, segundo esse conceito. Portanto, então, o panteísmo assume as mesmas características do materialismo,
Em razão de quê? As lembranças, o conhecimento, a saudade, os relacionamentos, as sensações gostosas e as menos gostosas da vida, elas se exaurem no momento em que a centelha divina, o fôlego de vida, como eles preferem chamar, se funde no todo universal, tal qual uma gota da água que se funde no oceano inteiro, portanto, perdendo todas as possibilidades. As outras três alternativas, elas têm bastante similaridade com aquilo que a doutrina espírita coloca, que é a última. Então, a terceira alternativa, Kardec apresenta como sendo o deísmo. E, em verdade, muitos de nós carregamos características deístas. Vou pegar no campo particular. Você vai ao hospital, uma pessoa está lá doente, e diz assim, calma, fica tranquilo, você vai melhorar. A pessoa responde, se Deus quiser. Depois você vai na casa dela e fala assim, o menino está estudando vestibular. Seu filho vai passar no vestibular, se Deus quiser. Em verdade, Deus o quer. Porque Ele quer a nossa felicidade. Mas a vontade de Deus precisa ser muito mais expressa no querer, na vontade e numa lei do que num querer. Porque o querer pode ser que o Deus um dia não o queira. E o Deus querer e não querer é o conceito do Deus antropomórfico. Ou seja, o Deus é a imagem e semelhança do homem, que um dia está de bom humor e outro dia está de mau humor. Então, no dia que está de mau humor, bom humor ele quer, no dia que está de mau humor ele não quer. Quando eu era menino, dizia assim, estava trovoando, a pessoa falou, Deus está zangado, está mexendo na casa e está fazendo muito barulho. Ele está de mau humor, está empurrando os móveis, está chutando as portas. O Deus espírita, o Deus inteligência suprema, o Deus de leis imutáveis, leis duradouras, Deus onisciente, onipresente, ele tem leis seguras e firmes, porque a instabilidade das leis divinas geraria uma instabilidade do universo, e o homem então não teria um rumo certo a seguir, como nos parece a nós mesmos, quanto ao nosso próprio destino. Se nós perguntarmos agora aqui, para onde nós vamos, nós temos muitas dificuldades de dizer para onde nós vamos, embora eu tenha certeza que todos nós queremos ir para o céu. E eu vou dar então essa certeza, todos nós vamos para o céu, vamos ser anjos, mas é preciso dizer em que tempo vamos. Então o deísmo carrega essa característica de colocar em Deus a responsabilidade de tudo que acontece, como se nós estivéssemos em cima de um fatalismo, em que inexoravelmente obedeceríamos um conjunto de regras estabelecidas para os eleitos, e eles então seguiriam a regra e os outros estariam condenados à eternidade do sofrimento. E esse é o deísmo. O quarto conceito trazido por Allan Kardec nesse capítulo de Obras Póstumas é o dogmatismo, que se caracteriza pelo universo das religiões, onde determinadas regras são pétreas e elas não admitem absolutamente discutir qualquer outro conceito. Se nós passearmos pelas religiões diversas, nós vamos verificar que determinados conceitos não se admitem em qualquer discussão. E aquele que se põe a discutir e debater esses conceitos, na visão dessas concepções teológico-filosóficas, são declarados chamados heréticos ou são anatematizados. E essa é a razão pela qual muitas pessoas, na verdade, desenvolvendo a inteligência, porque se aculturam, estudam e tomam conhecimento das diversas informações que existem no universo, do universo das leis e princípios divinos, elas ficam inconformadas e se permitem investigar. E foi então investigando que gerou um momento propício da humanidade para que pudesse ser trazido, a 18 de abril de 1857, a doutrina espírita, que em verdade não revela nada de novo, mas apenas esclarece aquilo que já tinha como conhecimento de alguns, mas que ficava
disperso em uma multiplicidade de livros escritos nas bibliotecas em diversas línguas, e alguns desses livros, inclusive, destruídos, como estão sendo destruídos a memória da humanidade por esse grupo chamado Estado Islâmico, que vem destruindo a memória da humanidade, mas que isso é apenas a repetição de diversos atos que já aconteceram por outros conquistadores, por outros grupos de pensamento limitado. Quando então a doutrina espírita vem, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec a conceitua como sendo a nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Em si só, nesse conceito, já carrega o título da nossa fala, porque está falando da vida futura, está falando do nosso destino. Mas Allan Kardec ainda vai muito mais. Quando ele acrescenta esse conceito, ele acrescenta reconhecendo a existência do mundo espiritual, que também está no universo das religiões dogmatistas e das deístas, porque eles admitem o céu, o inferno, portanto, estados posteriores da alma, porque admitindo a alma que ela não se exaure na decomposição do corpo físico, seja pela via da cremação ou pela via da decomposição. Mas Allan Kardec avança muito mais quando ele diz que o mundo espiritual se relaciona com o mundo da matéria e traz para nós consequências bastante interessantes e que vem instrumentalizar no homem encarnado, no ser corpóreo, ou no ser que habita um corpo, vem dar segurança, vem dar esperança e vem dar certezas quanto ao nosso destino. Nesta obra, o Livro dos Espíritos, nascem as outras 4 obras. O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, nos diversos capítulos nascem as 4 obras, a última delas, a penúltima delas, no que trata das penas e gozos futuros, que é o que interessa para nós. Nesta obra, o livro Céu e Inferno, que faz 150 anos, que nasce no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Allan Kardec dividiu o livro em 2 partes. A primeira parte é teológica, onde trata do pensamento religioso, das diversas concepções, desde o paganismo, desde as religiões ditas politeístas, como também das religiões monoteístas. Politeísmo, acreditando em diversos deuses. Monoteísmo, crendo na existência de um Deus único, nas diversas concepções e entendimentos. E é interessante ler as concepções que estão lá na fase introdutória, na primeira parte do livro Céu e Inferno, que é objeto do meu estudo no culto do lar, porque para quem na verdade tem dificuldade de ler, na minha casa eu solucionei o problema da minha esposa, que tem, não dificuldade de ler, porque ela é professora, pedagoga, mas não gosta de ler, ela gosta da vida prática. Então botei a leitura do Livro dos Espíritos no culto do lar. Então terminamos o Livro dos Espíritos todo, e agora estamos na metade do livro Céu e Inferno por escolha dela. Eu quero conhecer o livro Céu e Inferno. Então, certamente, quando ela desencarnar, ela não vai saber, ela não vai pedir para ser cremada, ou vai ser jogada no fundo do mar, ela vai ter um destino. Já estou apontando. Tomara que ela não morra logo, que ela não vai embora logo, mas eu já sei o que vou fazer com ela quando ela desencarnar. E não quero desagradá-la, porque desagradar a mulher é complicado, ela puxa o pé da gente depois, não é isso? Mas o certo é que essas indagações, elas na verdade refletem a vida da gente. Mas na segunda parte, em particular, exposta na primeira, todas as concepções filosóficas do entendimento que seja a vida futura, Allan Kardec, valendo-se de um princípio espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos, ele anota na segunda parte depoimento de inúmeros espíritos, 62 ao todo, espíritos em diversos estágios, que vieram relatar as suas experiências do mundo espiritual, portanto, vem dizer como é que é o outro lado. Vem dizer como é o outro lado. Isso vem matar uma afirmativa que existe no vulgo popular,
Eu não sei como é o outro lado, porque ninguém veio contar. Então agora já vieram contar. Tem até uma piadinha, me permita contá-la, de dois amigos que jogavam bola e ficavam exatamente com essas dúvidas: tem do outro lado, não tem? Então eles combinaram os dois, como Allan Kardec combinou com o senhor Plein de Maison, que quando ele fosse para o outro lado, ele viesse contar como é que era, que evocasse imediatamente. Está lá no texto. 8 horas depois, Allan Kardec evoca então o senhor Plein de Maison, já liberto do corpo. Ele diz que já está liberto do corpo, já tinha entendido que tinha desencarnado, que o corpo estava ali, mas que ele estava muito feliz para ver a nova experiência, é a sensação do espírito feliz. Mas na piada, que eu estou aproveitando para botar o ensinamento junto, os dois amigos jogando bola no sábado e domingo, sol quente, acho que era em Colatina, tão quente que é, sol rachando. Corria muito, acho que era o ponta direita, ele corria muito, naquela época tinha ponta direita. Corria muito e ele dá uma tropeçada e cai, e as pessoas pensam que era um tropeço mesmo, ele teve um ataque cardíaco e desencarnou. E comoção do time, o cara é bom de bola, fica tentando saber quem é que vai substituir, aquela história do clube de futebol. Mas eles que enterram o rapaz, e tempo depois volta o time a jogar, recompõe, aparece lá o substituto. Mas esse que está dormindo um belo dia, o colega, e esse que aparece, o amigo, e diz assim: sou eu, fulano. Mas você não morreu? Morri, rapaz, morri. Mas nós combinamos, eu vim aqui te contar como é que é a vida do outro lado. Rapaz, a vida existe do outro lado. E tem futebol? Tem. Você está escalado para jogar a semana que vem. Pois é. Para nós espíritas, a gente pode ouvir uma história dessa e estar escalado da semana que vem, porque nós sabemos que a vida continua. E Allan Kardec anota lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, o chamado Código Penal da Vida Futura, que nós vamos agora passar a dedilhar. Se eu conseguir acertar esse negócio aqui que o menino me orientou. Consegui ali, estou acertando, ó. Então, a partir de agora, eu vou desfiar um conjunto de afirmativos que estão lá nos 33 artigos do Código Penal da Vida Futura. Ele vai delinear, para quem está chegando em casa espírita agora, eu sei que tem gente aqui que está vindo nas primeiras vezes. Aliás, eu queria perguntar se tem gente que está vindo numa casa espírita pela primeira vez hoje. Tem alguém aqui? Minha primeira vez. Sua primeira vez? Pois é, então, quero pedir ao Virgílio para fazer esse estudo em suas homenagens. Vocês já foram homenageados com uma florzinha, mas merece, então, a dedicação por ser as pessoas mais importantes. Nós queremos acolhê-los com muito carinho, com muito respeito, viu? Fique muito à vontade. Então, nós vamos dedilhar agora para frente, um alinhamento daquilo que o cara veio contar na noite que encontrou com um atleta de futebol, ou que o Plein de Maison veio contar, ou os 62 espíritos que estão lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. Lá está alinhado a quantidade um número de espíritos felizes, espíritos medianos, criminosos arrependidos, criminosos endurecidos, suicidas, não me recordo o outro tipo que está lá. E aí nós temos aqui, certamente, pessoas que ainda navegam no universo das dúvidas com relação, por exemplo, ao estado dos suicidas, o estado daqueles que desencarnaram, por exemplo, assassinados, os drogados, ou aqueles que tiveram vida mais feliz em razão das experiências que viveram. Então vejamos o que está aqui no texto. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Aí vem a razão, uma pergunta: por que Deus deu para nós um corpo? Tem dia você perguntou, jovem, que me olha assim, por que Deus deu um corpo? Do nosso espírito ou do meu espírito? Não é do nosso, é do meu, porque eu evoluo segundo o meu. Não é? Claro que estou brincando aqui só para ajustar palavras, mas está certinho. E por que Deus te deu um corpo de mulher?
Essas perguntas são muito significativas, gente, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui não de passagem. É até paradoxal dizer que estamos de passagem, porque se eu quiser marcar a tua passagem agora para você seguir viagem, ninguém quer. Se Dona Morte chegar aqui agora e falou, vocês estão de passagem? Estou. Então, vamos embarcar que eu estou levando todo mundo. Ninguém quer ir. Quem quer ir agora? Não, passa semana que vem e tal. Não é? Vamos negociar. Não vem cá, não tem jeito de conversar a respeito disso. Como é que é? É fatalista assim? Então a gente faz afirmativo e às vezes não se dá conta do papel que temos que desempenhar. Então receber um corpo é abençoado a oportunidade de corrigir aquilo que ficou pendente nas existências pretéritas. Estar num corpo feminino é a condição necessária de que eu preciso para cumprir um papel que precisa ser desenvolvido em razão de que na existência passada eu tenho reparações ou expiações a fazer no comportamento concernente àquele corpo, assim como o masculino ou o feminino, não importa. Então, ter um corpo é uma abençoada oportunidade de corrigir. E esse é o objetivo da reencarnação. Reencarnamos tantas vezes quanto for necessária, porque a nossa meta é ser... Se vocês disserem, eu dou o lanche depois. A nossa meta é ser feliz. Todos, sem exceção, porque somos filhos de Deus justo, bom, misericordioso, e o Pai nunca abandona o Filho. Esse é o Deus Espírita. Mesmo que você erre centenas de vezes, a porta da esperança estará sempre aberta, porque a proposta da reencarnação é pedagógica. Ninguém veio aqui na Terra para pagar nada. É muito estranho dizer que nós estamos pagando o pecado de Adão e Eva, se eu não conheci nem Adão e nem a Eva. Por que eu tenho que pagar o pecado dele? Você conheceu? Por que eu tenho que pagar a conta dele? Agora, o espírito imortal que lá habitou em reinos inferiores, em situações de imperfeições ainda maiores, vivendo em outras situações corpóreas, verdadeiramente deixou contas a pagar. E talvez eu tenha sido o próprio Adão, e o Senhor a própria Eva, ou vice-versa. Não há problema ser Adão e Eva, porque o espírito não tem sexo. A sexualidade, o psiquismo está no espírito, mas a morfologia sexual está no corpo. Vamos seguir. Então, isso é imperfeição, tá? O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao estado, ao seu grau de pureza ou impureza. E nós, volta e meia, estamos aqui a reclamar, ou até nos invejar do estado de felicidade que algumas pessoas vivem. Não confundamos felicidade com riqueza, por favor. Eu conheço muitas pessoas ricas, extremamente infelizes e vazias. E conheço pessoas extremamente pobres e felizes. Não há qualquer relação entre riqueza e perfeição, o estado de felicidade. O rico pode ser puro, o pobre também. Isso é do espírito e a condição reencarnatória que nós ganhamos ou que nós conquistamos para que aqui chegássemos para cumprir o projeto reencarnatório que é pedagógico. Ele é reparador ou expiatório até que nós, como filhos pródigos, decidamos a voltar para a casa do Pai. É muito apropriado aplicar, ao estudar o Código Penal da Vida Futura, a parábola do filho pródigo, que o tempo não me deixa aqui relatar, mas que fica como sugestão de estudo a posteriori. O retorno do filho pródigo não é um retorno de um filho encarnado que está voltando para a casa do pai, que era rico, e ele gastou o dinheiro do patrimônio do pai. O retorno do filho pródigo é a trajetória do espírito nas suas múltiplas existências, nas suas múltiplas experiências. É muito interessante como Jesus usa um recurso do dia a dia, utilizando algo que é muito natural na convivência dessa encarnação que acontece nos lares, como ele utiliza nessa parábola para explicar a vida futura.
A completa felicidade prende-se à perfeição. Então, se alguém quer ser feliz, seja perfeito. Sede perfeito como o Pai é perfeito. Os puros de coração, está lá nas bem-aventuranças, os puros de coração verão a Deus. Na questão 10 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Na questão 11. O homem pode compreender um dia a natureza íntima de Deus, dizer, ver Deus, os puros de coração verão a Deus? Sim. Quando tiver conhecimento, quando tiver a sabedoria, que é a conquista do Espírito. E está aí, ó. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Experimentamos dor. Por que experimentamos dor? Veja que eu usei a palavra experimentar. Não gosto muito da palavra sofrimento. Se ela for entendida como castigo. Fulano sofreu uma sanção disciplinar, ele experimenta uma sanção disciplinar. Mas ele pode sofrer a sanção disciplinar se ficar psicologicamente abatido, e o significado é outro. Porque muitas pessoas têm dor, mas não sofrem. Outras não têm dor e sofrem. Então é o estado psíquico de alguém que experimenta a situação. Prosseguindo. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo. Então, se alguém está gozando numa determinada situação, foi por quê? Foi pela fé, foi pela graça ou pelo merecimento? Vou perguntar de novo. Foi pela fé, pela graça ou pelo merecimento? Deus não é pródigo. Deus é justo e dá a cada um segundo o trabalho que faz para o autoaprimoramento, valendo-se das obras do bem, para que possa então deixar o mal, que é o estado de ignorância. Essa é a razão pela qual nas casas espíritas a gente fica até exausto de tanto que os dirigentes espíritas falam: estuda, 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 lê, estuda, e repete, para compreender. Só estudando compreendemos. Sendo ciência, não se aprende espiritismo lendo revista. Temos notícias, é claro, nas revistas. Podemos ter boas informações nos filmes, é verdade. Mas Allan Kardec fala: para a nova ciência é preciso aplicar-se e estudar seriamente para compreender o que Allan Kardec mesmo coloca na questão 918 do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de citar essa pergunta, e toda vez que vem aqui eu arrumo um jeito de encaixá-la, porque ela tem um significado muito especial para mim. Eu militei em outras religiões. E talvez muitos de nós aqui experimentemos a mesma situação. O nosso significado de alma, de estado, depois da morte, era extremamente difícil de ser compreendido. E eu me lembro aqui do meu querido saudoso pai, homem reto, mas ele dizia para mim: meu filho, é mistério, não tinha dado compreender isso. E eu fiquei inconformado com ele, fui, na verdade, estudar essas coisas, descobrir algumas coisas, e, por exemplo, descobri a questão 918, quando Allan Kardec pergunta. Interessante essa pergunta, porque ela tem duas fases, ela tem dois momentos. Primeiro, a pergunta é: quais são os sinais indicativos de que o homem está crescendo na hierarquia espiritual, está se melhorando? Essa é a pergunta. E a resposta de Kardec é tão sucinta quanto a pergunta. A resposta que Kardec anotou dos Espíritos. O homem prova o seu crescimento espiritual quando os atos da vida comum, do dia a dia, agora há pouco falávamos do protesto, se nós formos capazes de ir para as ruas, manifestar a nossa democracia, em atos equilibrados, em atos de pacificação íntima, de desejar o estado melhor, sem desejar o mal de quem faz o estado melhor, e daqueles que se opõem a essas ideias, isso é sinal de equilíbrio, de crescimento de um povo.
Então o homem prova os atos, prova seu crescimento espiritual na vida material, quando os atos da vida comum estão em harmonia com as leis da natureza. A sua relação com consigo mesmo, a relação com o seu corpo, a relação com os animais, a relação com a natureza e a relação com o próximo. Numa coordenada, quem é da área de matemática pode usar esse recurso, nós teríamos uma coordenada caracterizando a horizontal. Numa coordenada vertical, para fechar a coordenada de Descartes, nós teremos então a vertical quando o homem prova por antecipação o seu conhecimento da vida espiritual. Quando nós compreendemos que nós somos espíritos. E quem entrou na casa espírita pela primeira vez, digo para os dois que vieram agora, aqui nós ensinamos que você não é um corpo que tem espírito, você é um espírito que tem corpo. Porque o corpo, a alma é imortal. Aqui nós não queremos vida eterna mais, porque nós já a temos. Nós queremos vida eterna feliz. Não é isso? O corpo é uma ferramenta, é uma via de ascensão, conforme me ajuda o companheiro aqui. E é relevante estudar isso, porque muda tudo. Muda a concepção, muda a necessidade de mudar comportamento, como o próprio Kardec coloca, quando conceitua a doutrina espírita, quando ele diz, e as consequências que decorrem de nós ficarmos sabendo essas coisas. Então nós vamos definir melhor a nossa vida, preparar melhor a desencarnação. Todo dia estamos desencarnando, em tese, ou morrendo, porque dormimos. E quando nós dormimos, às vezes a gente chega lá, quem tem filho, volta e meia, chega lá, vê se ele está quente, bota a mão, vê se está respirando. Quem já fez isso? Eu já fiz. Será que ele está vivo? É um estado de quase morte. É um estado de quase morte. Todo dia estamos ensaiando 8 horas para morrer todo dia. Interessante ver isso, essas coisas. Então, prossigamos então. Não há uma única imperfeição da alma que não implique em funestas, inevitáveis consequências, como não há uma qualidade boa que não seja fonte de gozo. Sabe como é que o povo dizia assim? Como é que o povo diz a respeito disso? Ninguém escapa da justiça divina. Já viram isso? Ninguém escapa. É a sabedoria popular incorporando os conceitos espíritas. A gente foge da polícia, conta mentira lá no fórum, ensaia uma testemunha para falar, e fala isso, me ajuda e tal. Mas o grande fiscal é a consciência. O livro da vida é a consciência, que é perversa. Você pisou na bola, ela te acusa. Eu costumo dizer que a consciência é a sentinela de Deus. Então logo você recobre a consciência do ato que fez, ela buzina. Pã, pã, pã. Pisou na bola, pisou na bola, pisou na bola, pisou na bola. E você fica inconformado. Por isso que Allan Kardec propõe, na questão 919, que é a seguinte, a 918, citada, é que diariamente façamos um autoexame, para não passar pelo constrangimento de Hebreus 9:27. O pessoal que veio das igrejas evangélicas sabe o que eu estou falando. Os espíritas não sabem, tá? Os espíritas não leem a Bíblia, lamentavelmente. E Hebreus 9:27 diz assim: depois da morte segue-se o juízo. E as pessoas morrem de medo de encarar o juiz, o promotor e o advogado, e 4 meganhas do lado, vigiando. Que as pessoas pensam que é assim esse julgamento. No entanto, é um tribunal da consciência, onde você depara diante do seu erro e as vítimas do seu erro, e ela que te aponta. Ela que te fica ali, até que nos demos conta dessa realidade. Isso é o grande sofrimento que o espírito experimenta do outro lado. Obrigado, querida. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições, que não lhe restar mais que uma, ou a metade, ou 1/4, menos sofrerá. Quem quiser, na verdade, aprofundar isso, vai na questão 197 a 111 do Livro dos Espíritos, quando fala da escala espírita. Nós temos a categoria dos espíritos imperfeitos,
Temos a categoria dos bons espíritos e temos a categoria dos bons espíritos, dos espíritos puros. Quando eu conheci o espiritismo, eu fui na categoria dos bons espíritos. Eu fazia umas caridadezinhas ali, um negocinho aqui, acolá e tal, eu fui logo lá. Eu já vinha de história familiar, minha família tem essa história de fazer algum trabalho voluntário. E eu sentei logo na primeira fila. E fui me situando, aí eu escutei Kardec falar no meu ouvido, senta mais para trás. Aí eu sentei. Mais para trás um pouquinho. Mas ele me botou lá atrás, na categoria dos espíritos imperfeitos. Eu fiquei zangado com ele aquele dia. Falei, não pode, eu li aquilo uma vez, duas, três. Triste realidade. Estava no começo da minha caminhada. Como estou? Como estamos? Porque estamos encaminhados, estamos encarnados no mundo de expiações e provas, que na categoria, na condição pedagógica de Kardec, é o segundo da escala hierárquica dos mundos. É verdade que estamos a transitar para o mundo regenerador, mas ainda o mal, que é a ignorância do bem, campeia entre nós. E nós só vamos transitar para os mundos regeneradores quando o bem sobrepujar o mal. Enquanto o mal, a ignorância do bem, encher de trevas a terra, haverá dor. Estamos experimentando as crises, as intempéries do tempo, as dificuldades gerais. Muitas dores estão anunciadas, mas sabemos que a misericórdia divina propicia, em talentos, em recursos, a oportunidade de todos, para que possamos experimentar os novos passos. Essa matéria é bastante profunda. Um estudo de 1 hora, ele não dá para detalhar. Talvez fosse necessário 1 hora para cada artigo, para que pudesse ser mais elaborado. Portanto, ele vai saltando algumas coisas. De todas extintas, não, extinguindo-se todas as imperfeições, então a alma será perfeitamente feliz. Foi o que aconteceu com Jesus. Espírito puro, ganhou a condição de espírito puro, galgou todos os estágios da perfeição, até não ter mais imperfeição alguma. Por isso que vive o estado espiritual, viveu a experiência da missão, mas não experimentou psiquicamente dores. Experimentou as dores do corpo, mas que sabia vivenciar, sabia experimentar. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma nenhuma. É uma analogia. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozo do que as que têm a menos rico de boa qualidade. Então, por que estamos experimentando a dor? Não estou dizendo sofrendo, porque sofrendo é a forma como se encara a dor. Por que estamos experimentando dores? Por causa das nossas imperfeições. Imperfeição no comer. Dias atrás alguém me falou assim, como é que você come? Eu como botando na boca e mastigando. Não, cara, não é isso que eu quero perguntar a você. Como comes? Eu como como todo mundo come. Você mastiga 33 vezes? E o que você come? Como é que você combina os alimentos? Quanto você come? Eu vi que eu estava diante de uma ciência de como levar o garfo à boca. E aí eu descobri que eu estava gordo. Descobri que eu estou com uma gordura no fígado, porque as minhas taxas estavam altas. Eu tive um piripaque na estrada tempos atrás, e aí eu fui tentar descobrir algumas coisas, e eu estou fazendo um esforço danado para ver se eu consigo mastigar 33 vezes. Que coisa difícil, rapaz. Experimenta, meu amigo. Chega em casa hoje, lembra de mim. Me chama para almoçar na sua casa. E depois fala assim, eu vou mastigar 33 vezes em homenagem a Fiorido hoje. Para cada garfada. Você vai mandar o nutrólogo, o nutricionista, fazer outra coisa mais produtiva. Com todo respeito à categoria. Mas é terrível essas coisas. Nós não sabemos de comer. Então essas imperfeições, elas são resultantes dos maus hábitos. Questão 685A do Livro dos Espíritos. Quando adquirimos hábitos saudáveis,
até no respirar. Tempos atrás me falaram da respiração diafragmática. Falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu respiro desde que nasci, e agora aos 63 alguém quer me ensinar a respirar? Tem que aprender a respirar. Dormir. Caminhar. Porque a gente se é movido pelos instintos ainda. Em virtude da lei do progresso, Livro dos Espíritos, 10 leis morais. E eu sei que aqui todo mundo sabe de cor. Se eu começar a citar as 10 leis morais, todo mundo sabe. Então eu vou, não precisa citar, eu vou citar só para vocês. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade e progresso. Vivemos em sociedade para quê? Porque dependemos uns dos outros. E é na vida de sociedade que nós progredimos, porque trocamos e fazemos interações. Então nós temos entre nós pessoas que falam, o egoísta não precisa de ninguém. Quem não precisa do outro? A lei do progresso é uma lei do progresso material e espiritual. Nós progredimos tanto economicamente, intelectualmente, como progredimos espiritualmente, como fala Kardec na questão 918. A compreensão da vida espiritual, a apresentação da vida espiritual que o Espiritismo fez, ao trazer a obra monumental do Livro dos Espíritos, ainda nós não entendemos o valor disso. Nós não compreendemos o significado do que é ser espíritos. Todos os atos do dia a dia ainda são voltados para a vida material. É só sair daqui. Quando a gente vai num restaurante, eu sei que a turma já está pensando no restaurante daqui a pouco, a gente vai botar 700 gramas de queijo, carne, não sei o que lá no pratão. E vai esquecer da bandeja de verdura que está do lado. Segunda-feira, nós não estamos no começo do mês, mas se receber o salário, nós corremos para a loja para gastar toda aquela grana que o pessoal de Colatina ganha muito. E depois fica aflito para pagar as contas. Vida material. Se nós navegarmos em alguns armários, nós estamos vendo as futuras reencarnações de centopeias, que tem sapato sobrando lá. 50 pares, 30 pares, 20 pares. Tem sapato que tem ano que não põe, enquanto nós só temos 2 pés. Porque isso gera aflições, vida material. E é exatamente essa questão da vida espiritual que os Espíritos apontam para nós, conquanto, sem crítica alguma, não estamos aqui criticando, estamos analisando uma realidade viva, eu também que faço parte dela, mas que nós somos chamados todo dia a repensar. Nós precisamos fugir do automatismo das nossas ações para deliberadamente buscar o caminho que está traçado da vida feliz. Ele está traçado, mas a gente está ainda buscando os atalhos, buscando as saídas de beira da estrada. Está conspirando contra mim, estranho. Dá um tab ali para mim, faz favor, meu amigo. Dá um enter ali para mim. Ah, apareceu. Dá um enter para mim ali. Aí, dá outro. Fica do lado aí, senão vai me atrapalhar. Mais um. Mais um. Aí. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe o seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada um o mérito. Então, o critério de ascese espiritual é meritocracia. Não tem apadrinhado político. É teste de suficiência comportamental decorrente da suficiência intelectual. Não tem.
Não dá para chegar para São Pedro e falar assim: vem cá, eu sou o parente do Fiorido. Você lembra dele? Lembro e tal, o cara é gente boa. Não. Parente do Virgílio. Vai gozar das alegrias do Virgílio. Mas Virgílio não tem prestígio lá. É ele para ele. O prestígio dele é para ele. Claro que nós estamos aqui brincando com as palavras, mas ele tem um sentido. É nós, é eu e eu. Eu e eu. Sou o artífice da minha felicidade, mas preciso dos outros que estão ao meu lado. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. E então elimina aquele conceito de inferno, que é um lago de fogo, o lago de enxofre, ou o céu, um espaço onde tem só rio de mel e de leite, e pássaro cantando, borboletas voejantes, sóis azuis, amarelos, vermelhos, e muitos artistas pintando os quadros, como os artistas expressaram em diversas obras religiosas. Era a visão da época. A doutrina espírita veio mostrar que para o espírito o gozo está relativo ao seu aperfeiçoamento moral e espiritual. O inferno está por toda parte onde haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Onde está? Jesus fala essa pergunta: onde está o reino de Deus? Dentro de vós. E eu posso fazer a pergunta por analogia: e onde está o inferno? Onde não está o reino de Deus. Onde está as trevas? Por favor, apaga a luz para mim. Tem uma lâmpada, apaga geral aí. Apagou a luz, a treva veio, acende a luz. E a luz foi feita. A luz ilumina as trevas. Iluminou as trevas, cessaram as trevas. Então o que são as trevas? As trevas são nada mais, nada menos que a ausência de luz. O que é a ignorância? A ausência de conhecimento. Tão somente isso. Nesse sentido, a gente elimina as culpas e os remorsos, porque o erro, ele é apenas uma tentativa de quem está no escuro acertar. Quando ele aprendeu, ele incorporou o conhecimento, não vive mais nas trevas. Todo aquele que conhece a luz, andará na luz. Quem ainda não tem a certeza, tropeça aqui e acolá, que é o nosso estágio que estamos vivendo. Então, o reino de Deus está dentro de nós. E o inferno psíquico, ele está onde o reino de Deus se faz ausente. O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, como também pelo bem que deixou de fazer. Isso está expresso na questão 642 do Livro dos Espíritos, que fica mais claro do que esse texto aqui, que diz assim: para agradar a Deus basta não fazer o mal? Resposta dos Espíritos: não, é preciso fazer todo o bem ao seu alcance, porquanto seremos responsáveis por todo o mal, resultado do bem não feito. Então, a ausência do bem é o quê? Treva. Como a ausência de luz é treva, a ausência do bem é mal. Porque nos omitimos. E se nós quisermos analisarmos à luz da lei humana, nós vamos verificar que a própria lei humana já contempla o caso das omissões. Aquele que por qualquer causa, omissão ou comissão, dera resultado a uma ação, por ele responde. É o caso tipificado na chamada omissão de socorro. Você vai para casa agora, vê uma pessoa caída, não a socorre. Vem um carro e passa por cima dela e mata essa pessoa. Você é responsável pelo bem que deixou de fazer. Não por ter atropelado, mas pelo bem que deixou de fazer. Porque a ação cristã
ela deve ser ativa. O cristão precisa ser proativo. Ele precisa sair da zona do conforto. E essa pergunta, essa observação, ela tem assentimento de uma pergunta que Jesus faz a nós mesmos. Quando Paulo, na estrada de Damasco, é abordado por Jesus, e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus dá a missão para ele. Mas logo depois ele pergunta: o que de especial fazeis? E não pergunta, Jesus não pergunta a nós: o que você faz? Porque o que nós fazemos são atos da sobrevivência. Vestir, comer, trabalhar, isso é obrigação do ser humano. Mas nós somos chamados a fazer o algo especial, o pouco mais. E para fazer o pouco mais, precisa sair da zona do conforto. E aí que se dá o crescimento. E aí que se dá o preparo. Porque nós estamos então enfrentando o arrastamento às más tendências, que são possíveis de ser corrigidas. Elas não se apresentam maiores que as nossas forças, e o povo consagra essa observação, quando fala assim: Deus dá o frio segundo o cobertor. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Se a dificuldade apresenta, é porque você é capaz de resolver. Você tem recurso para resolver. Basta pensa, o que Ele quer de mim? Então, aí está, no Código Penal da Vida Futura, expresso esse conceito. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente por aquilo que fez, mas por aquilo que deixou de fazer. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. E para fechar, ainda que se segue o trabalho, nós não temos a preocupação de esgotar nem a palestra e nem o tema, conforme dito. Sintetizando, então, nós vamos ao artigo 13, 14, 15 e 16. O primeiro ato é o arrependimento, que é o reconhecimento da existência da falta. O segundo ato é a expiação, é o constrangimento que o espírito passa por ver-se naquela situação. E passando por grave crise consciencial de culpa ou remorso, quando vendo-se naquela situação, percebe-se notado. Ontem nós tivemos a experiência aqui, me permita o irmão ausente, quando ele entrou nessa casa, numa experiência muito curiosa que aconteceu nesta casa ontem. Entrou um indivíduo maltrapilho, sujo, de tudo aquilo que vocês possam imaginar, alcoolizado. Ele não se deu conta do estado que se encontrava, embora ele exalava um cheiro bastante desagradável. Alguns companheiros da casa, envolvidos na tarefa, percebendo o quadro, acolheram o rapaz. Em seguida, ele foi conduzido ao banho. Tomou banho, vestiu uma roupa limpa, que foi oferecida pelos companheiros da casa, e ficou aqui conversando com a gente. Quando ele sai do banho, ele se deu conta do estado de miséria que ele se encontrava. Ele conversava animadamente, já não mais sob o efeito da bebida, percebe que o banho tinha limpado de tal maneira que ele tinha outro rosto. Foi transformador o que aconteceu aqui ontem. Não sei se os companheiros que ficaram aqui, alguns companheiros perceberam isso, alguns ficaram aqui para perceber isso. Foi transformador. E depois nós tivemos a oportunidade, ele estava esperado hoje, não veio aqui. Ele seria encaminhado para sua terra hoje. Mas percebemos então que depois ele se deu conta, no primeiro estado, o estado de pétreo, que não percebia a realidade que vivia, mas depois ele percebeu que precisava encontrar um caminho, porque estava cansado de sofrer, cansado de experimentar as agruras da vida. Estava vindo de Vitória a pé, gastou 4 dias. 4 dias. Então essa é a situação nossa de caminheiros. Estamos cansados de experimentar as dores, saiamos.
Então passa pela expiação, essa fase dele é a expiação. E ele poderia começar hoje, se quisesse, quase numa transformação, digamos, de estalar de dedo, porque ele entra no estado miserável, experimentando essas dores, entra aqui dentro, sai da expiação e entra na reparação pelo trabalho, porque poderia voltar para a sua terra, onde encontraria o trabalho, a reparação. Mas optou por não vir. As razões não nos competem com competir, nossa parte nós fizemos. Mas, então, arrependimento, expiação e reparação. Somente a reparação apaga os traços da falta. Somente a reparação define um novo conceito de vida. Somente o trabalho renovador nos dará força constante para que possamos ver na vida a esperança que deve renascer a cada dia. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Muito obrigado.